Estamos de volta com o programa Medicina em Destaque. Gostaríamos aqui de agradecer aqueles parceiros, aqueles que acreditam no programa, aqueles que fazem com que a medicina tenha esse destaque em apresentar para toda a população alagoana, todo o Brasil, e para o mundo também, aquela beleza, como disse o nosso convidado, doutor Alfredo Aurélio, aquela paixão. E voltamos aqui com o doutor Alfredo Aurélio, nosso convidado de hoje, que tanto nos orgulha pelas suas atividades. E vou começar pelo seu livro, né? Responsabilidade Civil do Médico. Como é que nasce esse livro e por que sua preocupação em escrevê-lo? A preocupação é a preocupação com a medicina, né? Com os médicos. Foi essa a intenção. De como se exerce a medicina sob o aspecto ético e com o anêmico conhecimento jurídico, as relações disso com a juridicidade das coisas. O livro ele tem um subtítulo, é a responsabilidade civil, que é um dos ramos do direito mais importantes hoje, talvez um dos mais alcançados nas demandas e nos tribunais, mas era que essa relação da juridicidade com a medicina, ela assusta a medicina. Assusta. Nos Estados Unidos, por exemplo, Gerson, há estudos demonstrando que na última década pouca gente há uma diminuição crescente de busca para se fazer a medicina. E baseado de que para ser um cidadão que compõe o Brasil, sob todos os aspectos, trabalhando para o Brasil, mantendo a carga genética hereditária dos brasileiros, constituindo uma sociedade firme para a manutenção do Brasil país, né, do Brasil Estado, o Estado, na minha visão, tem que se preocupar com essas relações. Perfeito. E o livro ele tem um subtítulo dizendo: é a responsabilidade civil com a medicina, mas em busca de uma paz social. Porque profissionais médicos não vão aguentar estar em tribunais, desde que não sejam culpados do que fez. O mal profissional, não, esse tem que ser punido. Extirpado. Esse é o papel do Conselho também, como autarquia de direito público, né? É proteger exatamente a sociedade. Proteger a sociedade. Estamos lá para proteger a sociedade e a medicina. Como é ligada à Casa Civil, ou seja, é uma fundação, é uma autarquia federal, exerce uma função de Estado precípua, que é proteger a sociedade da má prática da medicina. A exemplo disso, eu não tenho conhecimento, é bem provável que sim, que aquele doutor Bombom já havia sido condenado pelo Conselho Regional de Medicina. No entanto, segundo informações colhidas, o mesmo recorreu e a Justiça adormeceu, né, para exatamente tirar esse profissional do mercado e proteger a sociedade. E se assim fizesse, evitaríamos efeitos tão danosos, né, êxitos letais, inclusive, com a má prática da medicina. Sim, perfeito. Esses casos, esse tipo de demanda é que a gente busca. Só para complementar, e o livro então fala de uma possibilidade, assim como os médicos se especializam para exercer de forma com maior conhecimento a sua especialidade, os juízes, eles têm que ter também uma especialização para se julgar as questões de ordem técnica médica. Embora os juízes tenham uma discricionariedade de decidir com o que se tem nos autos, e muitas vezes se equivocam. Por quê? Porque sem o conhecimento técnico específico, por exemplo, de um gerenciamento de uma Secretaria de Saúde,
É difícil. Difícil. É difícil para o médico. O problema médico é mais difícil ainda. O que ocorre é que o que a gente tem tentado colocar nesse livro, que sai a segunda edição agora de dezembro para janeiro, atualizado com as novas normas, é tentar uma criação de um projeto para que se tenha varas de direito especializadas em direito médico, de forma que evita-se, por exemplo, médicos que são condenados por um valor pecuniário que sempre é importante, pelos juízos, na justiça comum ou civil, e são absolvidos nos conselhos de medicina. E ao contrário também. E o contrário também ocorre, serem absolvidos. E se o médico, se o juiz, na sua profissão, ele se especializar através de um estágio, por exemplo, vai se tornar um juiz dessa vara, ele, no estágio, tinha que ter uma obrigatoriedade de passar 6 meses, por exemplo, na Secretaria de Saúde do Estado, para ver como as coisas andam. Passar, por exemplo, 2 meses numa direção, por exemplo, do Hospital Geral do Estado, porque ele iria entender, na prática, o que ia lhe substanciar para as tomadas de decisões. E até tomar parte, eu não sei se seria possível, de um julgamento lá no Conselho, porque existe uma máxima de que o Conselho é corporativista. E eu tenho 25 anos lá, exercendo essa atividade, entre tantas outras, a atividade judicante, e não percebo isso. Há discussões acirradas que adentram a noite e, às vezes, o início da madrugada para um julgamento em que se faz valer a verdadeira regra, sem a parcialidade, né? E a gente vê muito isso. E a gente, professor Alfredo, a gente viu agora, acho que foi no Fantástico, no domingo que passou, a carência do judiciário para decidir sobre as demandas de atendimento da saúde, onde foi feito um convênio com os hospitais para que os profissionais possam dar um tipo de assessoramento sobre aqueles pedidos. Não é? O que é que você acha disso? Na verdade, foi no Paraná, salvo engano. Então, os médicos, vamos supor, os médicos da Santa Casa, diante de uma demanda, um pedido de um medicamento, o que é aqueles médicos acham sobre esse pedido e qual o medicamento eficaz e de menor custo pode atender aquela demanda? A título de regionalidade, de localidade, é interessante a formação tipo dessas juntas, de uma comissão que vise isso. Isso vai trazer bem à sociedade, porque haverá um pluralismo de ideias e com a intenção, sendo médicos, de dar melhor resolução para aquele caso em específico. Além de auxiliar a política pública, a secretaria e o governo para se buscar a solução que sempre a saúde é interessante porque a saúde sempre demanda muito dinheiro. A saúde realmente é cara, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com isso, tanto no SUS como na rede conveniada e particular. E o que nos deixa triste é a questão do erário ser escorrido à vala, né, pelos políticos, que a gente já tem isso bastante divulgado e a gente conhece e sabe com condenações judiciárias de líderes que eram para dar outros exemplos. Mas a questão do assessoramento, os tribunais de justiça têm comissões de saúde que podem ajudar e até a última instância, o Ministério da Saúde já tem esse tipo de comissão e grupo de estudo para isso. Quanto à vara, a gente acha já tem experiência que é bem. Numa vara especializada? Não, o Brasil não tem isso. Só para concluir esse raciocínio do que eu queria, e quer, como escritor, né? Todo escritor é sonhador, né? Isso.
é que houvesse essas varas específicas para tornar mais justo, do ponto de vista civil, a questão do médico. O cidadão, a Constituição ela fala que o advogado é essencial ao cidadão. A única profissão que é citada na Constituição Federal é a profissão do advogado. Nas suas demais evoluções temporais, seja procurador, seja juiz, seja da Suprema Corte, né? Do advogado, a ciência da advocacia. E na minha conjectura ufanista, a medicina também é essencial, porque não há cidadão doente. Esse, quando existe, prejudica, se a gente está falando de Estado, prejudica o Estado, prejudica as pessoas. Se tem um pai doente que é provedor da casa... Há um custo social. Né? Vai ficar a casa sem pagar as contas, os filhos vão estar emocionalmente abalados, porque o patriarca, o que é amado por todos, está doente e adoece a sociedade, adoece as pessoas. Se nós temos um cuidado, só a crítica é uma crítica de leitor, né, que os médicos, para mim, deviam estar também na Constituição. Sim, porque não? Sem saúde não há um cidadão pleno. Ou não há um cidadão, ele sucumbirá. Então, Inclusive, pode até substanciar isso, topograficamente, entre os direitos constitucionais está o direito à vida, que está lá, topograficamente, o primeiro direito, né, de cada cidadão, Perfeito. Mas isso é um sonho. A gente entende que... Mas vivemos de sonho. Que o plano social do Estado brasileiro é o que está posto e tem tido avanços muito grandes na melhoria desse convívio social. Mas o livro, Gerson, é para se tentar fazer um projeto. Espero que algum parlamentar entenda a mensagem que a gente está dando e se tentar fazer com que haja essas varas especiais a se julgar, para se tratar diferente os diferentes e tratar igual e tratar desigual os desiguais, como já dizia Rousseau, e a gente tentar fazer com que pacifique a busca pela profissão médica como uma profissão essencial à sociedade. Por falar nisso, não existe conselho sem o código de ética. Não é? Como você vê hoje o código de ética atual, teve uma reforma agora, não sei se você se inteirou, mas quais os principais destaques que você dá ao código de ética atual? Eu tive o prazer de ser coordenador de Alagoas nessa nova mudança. Nós tínhamos o Código de Ética Médica de 88 e tivemos uma reforma em 2009, que começou a valer em 2009, 10 anos mais ou menos, para se ver o que é que surgia de novo. E esse Código de 2009 foi um avanço para o clamor da sociedade em relação à medicina. Por exemplo, o uso da mídia. Mídia, quando falo todos os meios de mídia, né? Todas as formas de comunicação em massa. E o de 88 já evoluiu bastante, o de 2009. Mas agora a gente acabou de completar a reforma de 2018, que será lançado em outubro, até outubro é a intenção do Conselho Federal de Medicina lançar. E houve algumas consolidações do que já estava com melhorias, principalmente, por exemplo, ao uso da mídia. Como para não ser vulgar o assunto médico, que é ungido pela privacidade. Permita-me, você é uma das referências em ministrar palestras sobre a utilização dessas meias na atividade médica, né? Estamos tentando passar alguma coisa apenas do que estudamos, mas você, por exemplo, está apto a dar isso de maneira mais brilhante do que eu. Mas o que acontece? E aí, fazer uma referência
ao doutor Emanuel Fortes, nosso Conselheiro Federal. Licenciado como vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, por conta da contribuição como relator dessa resolução sobre propaganda médica e mídia. Isso. Se você quer falar disso, a gente tem que pedir a bênção ao doutor Emanuel Fortes, ex-presidente do Conselho. Mas, em relação ao Código Novo, Gerson, houve algumas lacunas que agora vão ser de novo colocadas para uma averiguação de casos concretos, de casos reais, quando isso se chegar ao Conselho Regional de Medicina. Como, por exemplo, a relação entre médicos. Que às vezes não é tão dócil assim. No Código de 88, ela era citada e prescrevia-se, através de um artigo, uma punição para quem não honrasse, respeitasse, considerasse, tratasse de forma cortês, educada, um colega com o outro. Em 2009, se tirou isso do Código prescricional, onde há uma punição se é transgredida essa norma, e colocou-se como um princípio. Perfeito. Os princípios são princípios, norteiam qualquer tipo de ideia ou de objetividade em qualquer coisa. Eles não podem servir como prescrição, são direcionamentos. Portanto, não tínhamos mais uma prescrição sobre o relacionamento entre um colega e outro. Esse código que acabamos ontem, em Brasília, traz de volta. Por que isso? Porque nos últimos 10 anos há uma crescente demanda de processos e de litígio, de querelas de médico contra médico. Sejam eles no mesmo patamar hierárquico, sejam eles em patamares diferentes. Cargos administrativos. Um cargo administrativo. E agora trouxe isso por conta da necessidade, de novo, nós estarmos de olho nesse tipo de relacionamento que muito faz a medicina chorar quando os médicos, os colegas, os pares, eles não se respeitam, não se honram, não se dignificam. Eu acho importante o Conselho Federal de Medicina resgatar essa situação, principalmente de que cada médico é fiscal da sua profissão. A gente viu agora uma grande demanda de profissionais não médicos exercendo a atividade aqui em Alagoas. E essa demanda nasce da denúncia de alguns colegas que percebem, né, que aqueles profissionais não têm a certidão necessária, o diploma de médico e exercem suas atividades, causando muitas vezes prejuízos à profissão, mas principalmente à sociedade, né? E o Conselho Regional de Medicina, ele parte na frente, a gente sabe que isso existe no Brasil todo, profissionais que conseguem diplomar-se em alguns países vizinhos, que não possuem a revalidação e estão exercendo a profissão no território brasileiro. É bom que cada cidadã também seja multiplicador dessas denúncias para ver para extirpar, é uma palavra que surge sempre, porque na verdade é arrancar pedaço da carne, se bem que estes não formam o corpo, mas simplesmente parasitas, né, que fagocitam a atividade médica sem a competência necessária, né? Agora surge, o professor Alfredo, o Código de Ética do Estudante de Medicina. O Conselho Federal de Medicina lança agora, após rasgados e atarefados estudos, né, porque foi vasculhar assim na escuridão desse vazio, para trazer
a baila é um norte para os acadêmicos, para que os mesmos não venham adquirir ao longo da sua formação alguns vícios que vão de encontro à atividade médica. Como você vê o nascimento desse código de ética? Isso eu considero um grande feito assim em prol do futuro. Na verdade, os estudantes não serão alcançados pelo Conselho de Medicina. Isso. Mas é uma preocupação, é uma catequização. Como se dá um livro de uma religião, um Alcorão, uma Bíblia, um catecismo para um jovem futuro médico. Isso as universidades têm que se engajar, todas elas, as públicas, as privadas, para a gente dar uma qualidade melhor ao profissional do futuro. Esse código de medicina, 4 estados tinham ele: São Paulo, Curitiba, a nossa João Pessoa, o nosso estado aqui, a Paraíba, através do grande Genival Veloso. Há muito tempo ele já vinha pensando. Sempre, inclusive, com edições do código a nível regional da Paraíba. É um profeta, né? Um profeta. E foi estudado a obra a qual ele se refere sobre o assunto. O que ele tinha descrito, é um professor que escreve bastante, seu amigo particular. No próximo final de semana estaremos na Paraíba. Ele nem sabe disso, a não ser que já esteja em sintonia aí com o programa. E, professor Gerson, essa obra é uma obra, a palavra correta que você usou, é de catecismo, é de doutrinar um futuro médico voltado às questões éticas e bioéticas. É o novo médico que ele quer ser bom, que quer ser bom, que quer fazer bem. E isso independe de qualquer tipo de interesse sobreposto a essa vontade. O código, eu já recebi o código. Foi, ainda não. Já vamos começar. Ah, foi aquele que já foi enviado no WhatsApp, né? Já foi enviado. Já recebi, só não abri por conta das atividades. Foi enviado. O código é um código de, olha, é assim que vocês têm que andar. É assim que vocês vão ser bons médicos. A própria história milenar da medicina, a história de 500 anos, mais de 500 anos de medicina no Brasil, dá toda a carga para que a gente já tenha que olhar esses futuros médicos que vão cuidar de nós e dizer, olha, caminha por aqui com o único objetivo, diminuir a guerra social da sociedade com o médico, isso pacificando essa relação, e a maioria dos médicos são bons médicos. Ele nasce numa hora, assim, para mim, muito especial, porque estou colecionando 70 artigos de deontologia médica, todos escritos por acadêmicos da Universidade Federal de Alagoas, da UNIT, do SESMAC, da UNCISAL. Então, eles estão com a determinação de que até o dia 20 desse mês de agosto entregar esses artigos. E, olha, tem sido artigos que surpreendem a mim por conta do conteúdo, do seu conteúdo. Da qualidade, né? 70 temas, títulos, segredo, responsabilidade, honorário, relação médico-paciente e até princípios cristãos e princípios bioéticos envolvidos na formação de uma boa relação do médico com o paciente. Eu queria antecipadamente já parabenizar todos esses acadêmicos e alguns profissionais que entram como colaboradores também para tudo isso. Professor Alfredo, que caminhos acha que está tendo o nosso Conselho Regional de Medicina na questão da fiscalização
dos serviços de saúde. Sabe que foi o professor Emanuel Fortes também o que grande mentor para que se estabelecesse um checklist em todas as atividades, que seja no Instituto Médico Legal, que seja no serviço de cardiologia, no ambulatório. Como é que você vê tudo isso? O fiscal na sua atividade de fiscalização. Essa é outra função do Conselho de Medicina. Ela, primeiro, é cartorial, né, porque vai identificar os médicos que são médicos, né, tem que estar com a sua carteira, os seus documentos aptos a isso. O segundo é essa fiscalização, é uma outra função. E essa resolução a qual você se referiu, que o Emanuel Fortes é o relator, ela constitui o documento, na minha visão, mais importante do ponto de vista da saúde do Brasil. Verdade. Porque ela enxerga tudo o que está acontecendo na saúde, tanto na rede pública como na privada. Às vezes o usuário não enxerga, o profissional não enxerga, mas quando o fiscal chega... O fiscal, com toda a metodologia que os fiscais dos conselhos implementam, ele enxerga coisas. E aí apenas uma cautela. A maioria dos hospitais do Brasil e de Alagoas não fecham a plenitude de critérios para o seu funcionamento. Então, vai um alerta às clínicas, consultórios e tudo que faz parte da rede pública de saúde, que isso é um clamor da sociedade, que é para melhorar. Isso que você citou do Rio de Janeiro, de tudo, através dessa fiscalização, que é nacional, e Alagoas segue isso, e Alagoas é o estado que mais fiscaliza no Brasil. Isso. E aí me permita apenas, em um minuto, colocar a contribuição do Conselho, que não é minha, mas é da história do Conselho de Alagoas. O Conselho de Alagoas é um dos conselhos um conselho pequeno, mas que dá os maiores exemplos de gestão, e de eficiência no seu funcionamento. Inclusive na construção do prédio, onde foi elogiado pelo Tribunal de Contas a forma transparente, não é? Com baixo custo, se fez todo aquele belíssimo prédio, não é? Quando o Emanuel era o presidente. E é um dos prédios assim, mais modernos dos conselhos do Brasil. De forma que o Conselho, as contribuições a nível das ações judicantes do Conselho de Alagoas, elas servem de modelo para outros conselhos no país. Então, eu falo isso com muito orgulho, com essa contribuição que o Conselho de Alagoas faz para a medicina alagoana e em prol da sociedade alagoana. Eu sou testemunho, eu estava num julgamento onde um processo do CRM da Bahia foi desaforado e foi julgado aqui, porque tratava do envolvimento de um conselheiro que estava sendo julgado. E vi pela sua maestria no relatório de que no final do julgamento, coisa que tinha uma demanda de 10 anos, saíram as partes, o condenado e o demandante de braços dados. Foram, inclusive, para um restaurante. Uma coisa linda, não é? A obra literária com que você colocou aqui, mostrando dessa possibilidade de uma conciliação se a gente se esvaziar do egoísmo e da prepotência e da arrogância. Não? Obrigado, mas aquilo é uma construção de experiências. Pois é. Experiências que tive, uma delas foi com você. Então. E com os outros conselheiros com os quais eu aprendi. Mas o Conselho de Medicina, independente das pessoas, ele conseguiu ter uma cara
de personalidade forte na federação dos conselhos. Então, a gente tem uma característica de sermos eficientes na função às quais somos levados pela força da lei a executar. Bom, estamos ao final do nosso programa, mas eu peço só uma mensagem bem sutil aos médicos alagoanos pela sua pessoa, corregedor, conselheiro e corregedor. Eu vou falar mais como médico, porque o conselheiro e o corregedor não estão livres Também. de serem arguídos nas suas ações. Mas é para o jovem médico que se apaixonou pela medicina entender que os princípios dela, eles transcendem a vida material, a vida dos interesses. Os princípios, esses não vão morrer nunca, que é a benevolência, é o respeito, é o sigilo pelas pessoas. Não há nenhum tipo de profissão que exerça sobre um cidadão, sobre um ser humano, um poder contagiante, um poder de influenciar aquele homem, aquela mulher, em momento tão difícil, que é o momento da fragilidade do corpo ou da mente, ou dos dois ao mesmo tempo. Então, para os jovens, é isso. Para os já formados, se atualizem no Código de Ética Médica. Leiam para evitar estarem em demandas que às vezes duram de 10 a 20 anos e faz o médico adoecer, faz os pacientes adoecerem. E aí pode entrar para uma seara da responsabilidade civil, que sempre vem atrelada à possibilidade de indenização, e essas indenizações, não sei porquê, o quanto é extremamente grande para um médico que perde uma causa desse tipo, e vamos ser bons. Ser bons é querer, Gerson, que os outros sejam bons conosco. Tá? Tentar ser bom. A justiça vem depois. Quem é bom sempre quer ser justo. Que bom. Nós agradecemos ao professor Alfredo Aurélio pela sua participação em nosso programa Medicina em Destaque. Agradecemos a você que nos acompanhou e estejam certos, nas próximas semanas estaremos aqui novamente com este programa. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.